Olá, amigos. Eu estou agora, neste momento, dando sequência ao estudo que está falando a respeito do aparecimento do Anticristo, baseado nas profecias de Daniel. Como Jesus mencionou que o Anticristo, o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, vai estar sentado no lugar santo. Então ele falou em Mateus 24:15. Então estamos remetendo às profecias de Daniel para entender a respeito de quem é este homem. E eu estava mencionando em Daniel capítulo 11, depois da divisão do Império Grego de Alexandre o Grande, houve uma guerra entre Seleucidas e Ptolomeus, o rei do norte, Síria, o rei do sul, Egito, e eles passavam pela terra de Israel, então Israel era um palco de guerra, exatamente por causa dessa guerra, dessas dinastias de Seleucidas e Ptolomeus, mas Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, fala que nesse tempo se levantará Miguel, o defensor do povo de Israel, e haverá um tempo de angústia que nunca houve, né? Desde que houve nação e nem haverá jamais, e neste tempo será salvo o povo de Israel, todo aquele que se acha escrito no livro. Então, está falando da salvação nesse tempo, o resgate da nação de Israel nesse tempo. E depois Daniel 12:2 fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo, o juízo eterno. Então é o tempo não somente daquele momento que houve a guerra entre Seleucidas e Ptolomeus, mas está falando do tempo da ressurreição, o tempo da grande aflição, da grande angústia, que se chama grande tribulação, em Mateus 24:21, como Jesus mencionou dessa forma, quando o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, se assentar no lugar santo. E é dessa forma que o próprio texto de Daniel 11, versículo 36, fala dessa forma assim, que este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero. Sair vencendo e para vencer, Apocalipse 6, versículo 2, né, do primeiro cavaleiro montado num cavalo branco, que é o anticristo. Depois vem guerras, depois vem crise econômica e financeira, depois vem mortes com pragas e doenças e grande mortandade na terra, com as pessoas indo para o inferno. Então são os primeiros 4 selos do livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6. E aqui está falando dessa forma também que ele vai ser próspero, ele vai sair vencendo para vencer, ele vai ter domínio sobre todas as nações. Os reis da terra ele vai conquistar pela força, ele vai dominar, e aqui nesse texto aqui fala dessa forma, que ele não terá respeito pelo Deus dos seus pais. Tá? Então, quer dizer, está falando de uma herança, de um povo que cultua a Deus, o Deus verdadeiro, e ele vai falar contra o Deus dos deuses. Então ele está falando de um homem que é da nação de Israel, que vai estar desrespeitando o Deus dos seus pais e vai falar contra o Deus dos deuses. Vai falar coisas incríveis e vai ser próspero naquilo que ele realizar. Mas em lugar de Deus dos seus pais, ele vai honrar um Deus das fortalezas. E vai honrar com ouro, com prata e com pedras preciosas. E com a ajuda de um Deus estranho, Daniel 11:39, ele vai fazer guerras contra os poderosos da terra e vai reinar sobre muitos e vai repartir aqueles que o reconhecerem e o honrarem, ele vai repartir da terra os despojos. Então ele vai governar com alguns líderes que se submeterem ao seu domínio. E no fim do tempo, Daniel 11:40, o rei do sul se levantando contra ele, o rei do norte vai se levantar com seus carros e cavaleiros, com muitos navios, entrar nas suas terras e as inundará e passará. E este rei, com a força de um Deus estranho, que é o próprio Satanás, ele vai ser Satanás em carne, está falando da pessoa do anticristo, ele vai entrar na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão, mas da sua mão escaparão esses. Edom, Moabe, chefes de filhos de Amon, estenderá a sua mão contra os países, a terra do Egito não escapará. Então, dessas guerras que estão acontecendo ali na Palestina, com líbios, com egípcios, com os filhos de Edom e Moabe, os filhos de Amon. Está falando desse conflito ali, e ele vai se levantar dessa forma, e nesse tempo Miguel também vai se levantar para defender o povo de Israel. Então ele está falando a respeito dessa situação, e eu tinha mencionado deste rei que então ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ele não tinha dignidade real, não era príncipe, mas depois ele toma o reino com intrigas. E ele vai quebrar os poderosos da terra, Daniel 11:22, como também vai quebrantar o príncipe da aliança. Então ele está presente na aliança, que Daniel 11:23 fala, apesar da aliança com ele usará de engano e se tornará forte com pouca gente. Então ele está na aliança árabe-israelense que vai dividir Jerusalém. Só que ele não é a figura principal da aliança, ele vem caladamente. Ele está presente na aliança, mas por causa da violência feita por Edom, ou os descendentes árabes, que vão continuar praticando violência contra Jacó, Obadias 1:10, ele vai romper esta aliança. Então é o que exatamente fala desses confederados em Obadias 1:7. Ele fala,
com profecia contra Edom, descendentes descendentes árabes, descendentes de Esaú, árabes. Fala assim, os teus aliados, os confederados, né, te enganaram, te levaram para fora dos teus limites. Com quem que Edom vai fazer aliança? Os povos árabes vão fazer aliança com o povo de Israel. Mas eles vão continuar praticando violência, vão fazer paz e segurança, mas vão continuar praticando violência, Obadias 1:10. E por causa dessa violência feita, então vai se levantar uma pessoa para ser o salvador de Israel, para defender. Vocês fizeram uma aliança de paz e segurança, mas estão praticando violência contra o meu povo Jacó, Israel. Então ele vai quebrar esta aliança. Então por isso que Obadias 1:7 fala, os teus confederados, teus aliados te enganaram e te levaram para fora dos seus limites. Os que gozam da tua paz, quer dizer, a paz proposta pelo príncipe da aliança do Império Assírio ou do Império dos países árabes, o príncipe da aliança vai surgir ali, vai fazer uma aliança e o Israel vai gozar desta aliança, mas vão enganar os árabes. Por quê? Eles vão ter uma justificação, assim, não tem paz porque vocês estão praticando violência. Então, neste momento, o anticristo se levanta dentre os povos do povo de Israel para quebrar a aliança e quebrar o príncipe da aliança. E então, é o que fala Daniel 11:22 e 23. Ele vai quebrar, e apesar do concerto da aliança que ele fez parte, ele vai romper esta aliança. E depois, Daniel 11:24 fala a respeito disso. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, fará o que nunca os seus pais fizeram, nem os pais dos seus pais, repartirá entre eles a presa e o despojo e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Esse certo tempo é a quebra da aliança, e são 3 tempos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, conforme as menções bíblicas. Isso terá sua força e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul se envolverá na guerra com um grande, muito poderoso exército, mas não subsistirá. O rei do sul é o Egito, e maquinarão projetos contra ele. E os que comerem dos seus alimentos o destruirão, o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também esses 2 reis terão um coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão mentiras, mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim do tempo determinado. Então, está falando de um tempo do fim, um tempo determinado do fim, em que então haverá esses reis do norte e do sul, rei da Síria, rei do Egito, fazendo guerras, e ele fazendo guerras contra esses reis, e Daniel 11:40 fala a respeito disso. O rei do sul vai invadir, o rei do norte vai invadir, e ele vai entrar na terra gloriosa e vai fazer guerras ali naquela região. Está falando isso dessa forma. Depois, voltando, Daniel 11:28 fala a respeito disso. Ele tornará para a sua terra com muitos bens, o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Então, este homem que faz parte da aliança, Daniel 11:23, apesar da aliança com ele, feito com o príncipe da aliança árabe, ele vai ser contra essa santa aliança. Então está falando de um acordo, está falando de uma aliança que está sendo feita, que foi feita entre árabes e israelenses, né? Que vai determinar a divisão de Jerusalém, que vai determinar a criação do Estado palestino. Então ele vai ser contra a aliança e ele vai quebrar esta aliança, porque o lado oposto, que o príncipe da aliança não vai cumprir a sua parte, então ele vai romper e vai ser contra essa santa aliança e fará o que lhe aprouver e tornar para a sua terra. Versículo 29 de Daniel 11, no tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quitim e lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a santa aliança. Então exatamente ele está falando de uma aliança, de um acordo de paz com o príncipe da aliança, ele vai quebrar o príncipe da aliança e ele vai ser contra a santa aliança. Então uma aliança que está determinando paz em Jerusalém, que está determinando a reconstrução do templo, por isso que é uma aliança santa, porque isso vai determinar a reconstrução do templo e os judeus vão oferecer o seu sacrifício e oferta de manjares, até que na metade dos 7 anos cessa o sacrifício para Deus, o culto a Deus, e vem sob a asa das abominações o assolador, que está escrito em Daniel 9:27 e Mateus 24:15. Então ele está falando que ele vai quebrar esta aliança, vai ser contra essa aliança e a aliança santa, porque ele vai destituir o serviço sagrado para Deus, o culto a Deus, e vai se assentar no santuário de Deus e vai falar contra o Deus dos deuses, coisas incríveis, será próspero naquilo que realizar. Daniel 11:36. Né? Então, aí no 31, né? Daniel 11:31,
e que ele vai profanar o santuário e a fortaleza e tirará o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação desoladora. Então está falando exatamente da pessoa do anticristo assentando no santo, quebra a aliança e vai se assentar no santuário de Deus exigindo culto para si. Falando contra o Deus dos deuses e trazendo a ajuda de um Deus estranho para fazer as guerras contra o rei do norte e o rei do sul, que vão invadir a terra dele ali, nesse conflito de guerra no Oriente Médio entre árabes e judeus. Tá? Então ele vai perseguir, fazer essas guerras contra os povos árabes. Aí vem a palavra de Obadias, que não há em Edom entendimento e que Edom, vai, por causa da violência feita ao irmão Jacó, será exterminado para sempre. Então haver uma guerra desta forma, como também Naum capítulo 2, versículo 1, fala dessa forma que contra Nínive, o império assírio, também vai se levantar o destruidor. Tá? A palavra de Naum é sobre Nínive, tá? Que é a ascendência do Império Árabe, como também o Império da Babilônia. Tá? Então são dois impérios que existiram na Antiguidade, que geraram territorialmente várias nações árabes. E ali está falando que o destruidor vai se levantar. Dessa forma também, como aqui, este destruidor é este homem vil, é o homem de Belial, é o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus objeto de culto, Daniel 11:36. E ele vai profanar o santuário, vai exigir a adoração, vai quebrar a aliança, o culto a Deus, a santa aliança que determinou a criação do culto a Deus, dos sacrifícios que os judeus vão oferecer, e vai se assentar no santuário de Deus e vai tirar o sacrifício costumado, estabelecendo a abominação da desoladora. Essa palavra aqui, desse homem vil, tá? Como também essa entrada no santuário, profanando o santuário, ela é normalmente interpretada como Antíoco Epifânio, um rei que entrou ali na terra de Israel e ofereceu um sacrifício de um porco no templo sagrado, exatamente profanando. Então isso foi entre 167 a 164 a.C., tá? Então normalmente as pessoas interpretam, assim como todo o capítulo de Daniel 11, falando da guerra dos Seleucidas e dos Ptolomeus, também Antíoco Epifânio realmente cumpriu este papel e ele profanou o templo de Jerusalém, tá? Fazendo esse sacrifício dessa porca. Então, as pessoas normalmente interpretam dessa forma que seria o Antíoco Epifânio. Só que, é por isso que eu estava mencionando, Daniel 11:36, depois Daniel 12:1 e 2, que é nesse tempo do fim, no tempo da ressurreição dos mortos, no tempo da angústia para Jacó, da angústia contra o povo de Israel, tempo de tribulação que nunca houve, tá? A mesma expressão de Daniel 12:1 é a expressão que Jesus Cristo menciona em Mateus 24, que haverá um tempo de angústia quando o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, e é o que ele está falando aqui também em Daniel 11:31, desta abominação desoladora que vai ser estabelecida no tempo do fim, no tempo da ressurreição dos mortos, no tempo da angústia de Jacó. Tá? Então temos, dentro desse contexto, é muito mais do que Antíoco Epifânio, é muito mais do que guerra entre Seleucidas e Ptolomeus. Estamos falando do Império Sírio, estamos falando do Império do Egito, estamos falando da Assíria como um todo, que então os demais profetas, né, como Sofonias, como Naum, como Abacuque, falam a respeito desses reis descendentes do Império Assírio Babilônico, povos árabes que vão fazer guerra contra Israel, que vão destruir a cidade e o santuário, e vai ter um príncipe da aliança, mas eles vão destruir a cidade e o santuário e vai terminar numa inundação, que é o Naum 1:8, também tem essa devastação de inundação, que também é a Batalha do Armagedon, exatamente as nações entrando pelo Vale do Megido ao norte de Israel, e vão estar ali sendo pisadas as uvas, né? Um Apocalipse 14, 19 e 20, Isaías 63, e aí ele fala, inclusive, quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Então está falando da manifestação de Cristo para pisar as uvas, para pisar o lagar da cólera de Deus, para pisar os povos, os exércitos que adoram e servem ao anticristo no Vale do Megido. Na Batalha do Armagedon, Apocalipse 16:16, fala da Batalha do Armagedon, que é descrito depois em Apocalipse 19, versículos de 11 a 21, que o Rei dos Reis vai entrar ali e vai ter as suas vestes salpicadas de sangue, porque ele vai pisar o lagar da cólera de Deus, Isaías 63 e Apocalipse 14, 19 e 20. Então, dessa mesma forma que estamos falando aqui, é o tempo do fim, é o tempo da manifestação da vinda de Cristo para destruir aqueles que destroem a terra e também para destruir
com o sopro de sua boca, matar o anticristo e o destruir pela manifestação da sua vinda. Mas, aqui está falando dessa forma, deste homem que não é Antíoco Epifânio, né? Teve o cumprimento parcial e essa profecia se aplica a Antíoco Epifânio, se aplica aos Seleustas, aos Ptolomeus, se aplica a Alexandre o Grande e depois a destruição do seu império, a repartição do seu império, para depois acontecer todos esses fatos históricos daquela época, mas também fala a respeito de um tempo do fim, quando o abominável da desolação vai entrar no santuário de Deus, e é o que está falando em Daniel 11:31 também, que deles serão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado, na metade dos 7 anos da aliança, estabelecendo a abominação zeladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo e fará proezas. Está falando dos 144 mil, o povo que conhece o seu Deus, que vai se converter a Jesus Cristo, reconhecendo que eles transpassaram, Zacarias 12:10, e vão ser seguidores do Cordeiro, Apocalipse 14:1-5. Então esse povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, enquanto alguns vão quebrar a aliança, e ele vai se assentar no santuário de Deus, e então os judeus vão ver que tem um homem sentado no santuário de Deus, vão procurar nas escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas testificam a respeito de Jesus, e vão reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, que veio uma primeira vinda como Cordeiro de Deus, fazendo um sacrifício pascual, e também vai estar voltando uma segunda vez, vão passar a ser pregadores do Evangelho do Reino, que é Mateus 24:14, que será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, e então virá o fim. Então eles vão pregar o Evangelho do Reino, que aquele rei que está lá não é o verdadeiro Cristo, é um falso Cristo, é o anticristo. E o verdadeiro rei é Jesus Cristo, que eles não reconheceram no dia da visitação, quando Jesus entrou humilde, montado num jumentinho, e eles não reconheceram o dia da visitação, o tempo da visitação, o tempo da oportunidade. Mas neste momento eles vão reconhecer, e Apocalipse 7:4-8, 12 mil de cada uma das 12 tribos vão pregar, e 12:9 de Apocalipse vai estar se convertendo, 7:9, Apocalipse 7:9, vai se convertendo pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, passando pela grande tribulação, e vão lavando suas vestiduras no sangue do Cordeiro, fruto daqueles que pregaram os 144 mil israelitas, que são esse povo de Daniel 11:32, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então eles vão ser guardados lá no deserto, no seu lugar, Apocalipse 12, durante 1260 dias, né? Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14, 3 tempos e meio, guardados do dragão, da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, né? Apocalipse 12:8, e fala dessa situação, né? 12:9, e vão estar guardados ali, mas vão gerar descendentes, e por isso que Apocalipse 12 termina que o dragão vai tentar arrojar um rio contra a mulher, que é a nação de Israel, que vai estar sendo guardada por Deus durante 1260 dias no deserto, no seu lugar, e ele vai então perseguir os descendentes da mulher. Os descendentes da mulher, Apocalipse 7:9, pessoas de todos os povos, tribos e nações, que vão passar pela grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Tá? Então, é dessa forma aqui também que ele diz, dessa forma que o anticristo vai perverter os violadores da aliança e depois vai dar para ele os despojos, mas também ele vai confrontar esse povo que conhece o seu Deus. E aí, Daniel 11:33, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias, por algum tempo. Então, que é exatamente o período da grande tribulação, durante a metade para o fim dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense. Então, os sábios entendidos vão ensinar a muitos, porque eles vão pregar Cristo para todas as nações. E de todas as nações, pessoas vão se recusar a adorar o falso Cristo, que está sentado no santuário de Deus, exigindo adoração e culto, mas eles vão ser mortos. E é por isso que, lá em Apocalipse capítulo 13, fala a respeito dele perseguir os santos e vai vencê-los. Não é a igreja que está lá em Apocalipse 13. E os santos que ele vai perseguir durante 42 meses são essas pessoas. 144 mil que conhecem o seu Deus e vão fazer proezas, pregando e ensinando a muitos de todas as nações, tá? Que está escrito em Daniel 11:33, e são essas pessoas que vão se converter durante a grande tribulação, de Apocalipse 7:9, e vão estar sendo perseguidos, são santos que vão ser perseguidos durante os 42 meses, tempo de ação do anticristo. E aí, então,
Versículo 34, caindo eles, né, os sábios entendidos dentro do povo de Israel, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ser ajudado com pequeno socorro, os judeus sábios entendidos entre o povo de Israel que vão pregar a Cristo para todas as nações, vão ser ajudados com socorro. Por quê? Eles vão ser levados para o cativeiro, pela espada, pelo fogo, pelo roubo, por algum tempo, que é o tempo da segunda metade dos 7 anos, 42 meses. E aí, esse ajuda exatamente as pessoas que se converterem das nações à pregação dos 144.000 vão socorrê-los, vão guardá-los. E aí entra a palavra de Mateus 25:31, que Jesus Cristo disse que o rei vai se assentar e vai chamar as ovelhas que estiverem à sua direita e diz: vinde benditos no meu Pai e entrai na posse do reino preparada desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estava nu e vocês me vestiram, estava preso e vocês foram me visitar, estava enfermo e vocês foram me visitar. E aí, quando nós te vimos assim, né, preso, nu, com fome, né, falando para o rei, Mateus 25:31, e ele fala assim: todas as vezes que vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então está falando de pessoas das nações durante a grande tribulação que vão se converter pela fé, e a fé sem obras é morta. Eles vão socorrer os irmãos de Jesus, os pequeninos irmãos de Jesus, que é essa palavra de Daniel 11:34, que eles serão ajudados com pequeno socorro por algum tempo. Então são pessoas das nações que vão depois entrar na posse do reino, e vão ser as nações que vão ser governadas durante o governo de Cristo aqui na terra, a partir de Jerusalém. Jeremias 23:5, o rei que vai reinar sobre o trono de Davi, Isaías 9:7, e vai exercer domínio sobre todas as nações daqueles que se converteram, que vão entrar na posse do reino, de Mateus 25:31, e aqueles que, ao contrário, foram pervertidos pelo anticristo, são aqueles que são os bodes que estão à esquerda, que vão ser: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber. Então é um período específico da tribulação, é um período específico de perseguição ao povo judeu, que é o que está escrito aqui em Daniel capítulo 11, versículo 31, 32, 33 e 34. Tá? Então esse texto que eu acabei de ler. E alguns dos entendidos, Daniel 11:35, cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo. E mais uma vez, a expressão do fim do tempo, então não é o tempo do Antíoco Epifânio, não é o tempo dos Seleucos e Ptolomeus, mas é até o fim do tempo, porque será ainda em tempo determinado. E esse tempo determinado do fim, que depois ele fala no 11:40, também do tempo do fim, quando o rei vai guerrear contra o rei do norte e o rei do sul, né, Síria e Egito, e também é o tempo do fim, quando se levantará Miguel, o defensor do povo de Israel, para defender este povo e também para trazer a vida eterna com a vinda de Cristo, o juízo para o fogo eterno ou para a vida eterna, Daniel 12:2. Então, estou mostrando esse contexto, quer dizer, eu li agora do Daniel 11:21 até o 35, falando a respeito desse assunto, dessas guerras, desse tempo, do levantamento do anticristo, da profanação do santuário de Deus, que não foi o Antíoco Epifânio, e então no 36 este rei falará coisas incríveis, vai ser próspero, vai falar contra o Deus dos deuses, vai honrar o Deus da fortaleza, vai com a força de um Deus estranho fazer guerras ali e repartir a terra por despojo, e também nesse tempo ele vai ser destruído também. Daniel 11:45, não haverá quem o socorra, porque, na verdade, mais do que guerras humanas na Palestina, entre todos esses componentes, né, todos esses personagens e países que vão estar guerreando ali também, não vai ter quem socorra, não vai ter homem algum que vai socorrê-lo, porque o próprio Cristo Jesus vai destruí-lo com o sopro de sua boca, com a manifestação da sua vinda, para então depois assentar-se no trono das nações, reunir as nações e dar o reino, a posse do reino para o povo de Israel e para aqueles descendentes da mulher ou descendentes de Israel, espiritualmente falando, né, que vão se converter a Jesus Cristo durante a grande tribulação, que é a palavra de Apocalipse capítulo 7, versículo 14 em diante, que ele fala que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima e vai estender sobre eles o seu tabernáculo. Então eles vão fazer parte do reino, vão entrar na posse do reino, porque creram na palavra de pregação dos 144.000, vão seguir a Jesus Cristo e vão se recusar
a receber a marca da besta e adorar ao anticristo que vai estar assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E nessa forma, então, eles vão entrar nessa posse do reino, perseguidos e mortos, sim, né, durante 42 meses, que é o Apocalipse 13, versículos 5, 6, né? E os santos vão ser perseguidos, né? E ele vai dominar as nações, mas o fim está determinado. E aqui essa expressão fala muito da Santa Aliança e fala do tempo do fim, nesse texto de Daniel 11, exatamente para esclarecer que ultrapassa o limite do cumprimento contemporâneo de 167 a 164, quando o Antíoco Epifânio entrou. Não está falando só dos Seleucidas dos Ptolomeus, mas está falando do tempo da ira, do tempo de juízo, do tempo de guerras e desolações que estão determinadas antes da vinda do Rei Jesus Cristo para trazer a verdadeira paz e a salvação e o resgate do povo de Israel. Aí vai haver o fim dos pecados, a expiação da iniquidade, a unção do Santo dos Santos com justiça eterna. Então, o selo da visão da profecia, porque toda a palavra vai se cumprir com a vinda do reino. Jesus, rei que assumirá o trono de Davi, seu pai, Isaías 9:7, o menino que nasceu vai ter o governo sobre os seus ombros e vai assumir o trono de Davi, seu pai, e vai reinar aqui na terra sobre essas nações que vão se converter e vão entrar no milênio, sendo governadas por Cristo, e também vão estar adorando o rei ano a ano, subindo até Jerusalém para adorar o rei, o Senhor de toda a terra, como Zacarias 14 fala. Então, estou fechando um pouquinho nesse assunto assim também, mas para falar exatamente desse anticristo que vai se manifestar. Não é o príncipe da aliança, ele é o assolador que quebra o príncipe da aliança, Daniel 11, 21. Vai fazer aliança, ele faz parte da aliança, mas vem caladamente, ele não é a figura principal da aliança, mas ele tem uma ascendência judaica e ele vai ter desrespeito pelo Deus dos seus pais, e contra o Deus dos deuses ele vai falar coisas incríveis e vai ser próspero naquilo que quer realizar, fazendo guerras e com a ajuda desse Deus estranho, que é o próprio Satanás, que vai, depois dele morrer nessas guerras, inclusive, a ferida mortal, né, de Apocalipse 13, ele vai morrer nessas guerras, quando vão confrontá-lo em guerras, mas ele vai ressuscitar. Então, a cabeça ferida de morte, a ferida mortal foi curada. Então, o próprio Satanás vai entrar nele, vai ser o Satanás em carne, e com o poder de Satanás, que vai dar o seu trono e grande autoridade, que Apocalipse 13 fala, então ele vai governar sobre as nações, vai fazer essas coisas incríveis. Guerras e desolações que estão determinadas, mas pela graça de Deus, ele tem um tempo determinado, ele tem um tempo para começar, né? Ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém, que é o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, e também ele tem uma destruição que vai ser derramada sobre ele, que é o final de Daniel 9, 27, das 70 semanas. Ele vai agir até a consumação do que está determinado, porque ele vai ser consumido e destruído pela graça de Deus com o sopro da boca de Jesus Cristo. Um simples sopro de Jesus Cristo vai matá-lo, e Jesus Cristo vai reinar, rei que vai reinar e agir sabiamente na terra. Então, estou trazendo alguns outros detalhes para a gente entender a respeito do anticristo, que ele não é, então, um príncipe de Andorra, não é Emmanuel Macron, como também não é o presidente turco Erdogan, tá? Porque ele não é do Império Assírio, pode ser o príncipe da aliança, Erdogan, ou qualquer outro líder árabe ali que vai fazer o acordo, o rei do sul, o rei do norte, né, que vão estar ali nessa aliança, mas ele vai violar essa aliança, um descendente do povo de Israel fazendo parte da aliança, não é o primeiro-ministro de Israel, não é uma figura em evidência, que ele vem caladamente durante o período da aliança, dos 3 anos e meio de paz e segurança, até tomar o reino com intrigas na metade dos 7 anos, e vai quebrar a aliança por causa da violência contra o povo de Israel, e vai fazer guerras, e vai profanar o santuário de Deus também, como se fosse o próprio Deus. Graças ao bom Deus, ele vai ser destruído, o império das trevas vai ser definitivamente confrontado e destruído, e Jesus, rei que vai governar sobre todas as nações, e nós reinaremos com ele durante esses 1000 anos, se nós permanecermos andando no caminho do Senhor, crendo na sua palavra e tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, que Deus abençoe
a você que está assistindo, com graça, com sabedoria, com entendimento, que você esteja lendo, ouvindo esse vídeo outras vezes, se for o caso, mas lendo especificamente as Escrituras, porque a palavra da verdade tem se cumprido na história e vai se cumprir até o fim. Então, que Deus nos dê graça e, claro, vamos dar sequência e continuidade no aprofundamento do conhecimento das Escrituras Sagradas, das palavras proféticas bíblicas, que certamente aqui é a verdade de Deus que vai se cumprir até o fim. Então, que Deus abençoe e um grande abraço a todos.